Fala galera, Márcio aqui, nossa terceira aula da segunda semana, ok? Nossa terceira aula de Química, Distribuição Eletrônica, ok galera? Bom galera, aquele pedido de sempre, curta o nosso vídeo, ok? Deixa um joinha aí, se inscreva também no canal, que é muito importante, beleza? Vai estar aparecendo um card aqui em cima também, que direciona para o restante do nosso curso, ok? Nós temos também resolução de questões da UERJ, resolução de questões do Enem, beleza? E ao longo das semanas nós vamos postando mais vídeos de resolução de questão, ok? Vamos lá. O que é distribuição eletrônica? Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas, designadas pelas letras maiúsculas KLMNOPQ. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados. As camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P, Q constituem os primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo níveis de energia, respectivamente, beleza? Bom, por meio de métodos experimentais, os químicos concluíram que o número máximo de elétrons que cabe em cada camada ou nível de energia é. Vamos analisar aqui a nossa tabela, beleza? Em relação à nossa tabela, nós temos, primeiro, nossa primeira coluna, os níveis de energia, né? Que vai do primeiro ao sétimo, que o primeiro é pela letra K, o segundo pela letra M, o terceiro pela M, o quarto pela N, o quinto pelo O, o sexto pelo P e o sétimo pela Q, ok? Nós temos o número máximo de elétrons que cada camada comporta, que é o seguinte: 2 na camada K, 8 na camada L, 18 na camada M, 32 na camada N, 32 na camada O e 18 na camada P. 2 e alguns autores admitem até 8 na camada Q. Beleza, galera? É muito importante gravar esse número de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2. Não tive dificuldade, então acredito que é apenas uma questão de exercício. Fazer bastante exercício para poder ter esse número de elétrons máximo por camada bem direcionado na sua mente, beleza? Bom, o número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia também foi determinado experimentalmente. Então nós temos os subníveis S, P, D, F, ok? E o número máximo de elétrons é 2, 6, 10 e 14. S cabe apenas 2, P cabe até 6, D cabe até 10 e o F cabe até 14 elétrons. S, P, D, F. Então, como resumo, né, o primeiro nível é o nível 1 com a camada K, número máximo de elétrons 2 e o subnível conhecido é o 1s. Segundo nível, camada L, número máximo de elétrons 8, níveis conhecidos, né, subníveis conhecidos, o 2s e o 2p. Terceiro nível, camada M, número máximo de elétrons 18, subníveis de energia 3s, 3p e 310. O quarto é o N, ele tem 32. O quinto é o O, ele tem 32 também. E os subníveis conhecidos, eles são parecidos, né? Temos o 4s, 4p, 4d, 4f. E nós temos o 5s, 5p, 5d e 5f. O sexto nível é a camada P, número máximo de elétrons é o 18, é o 6s, o 6p e o 6d. Enquanto o sétimo nós temos a camada Q, que pode ser de 2 até 8, então pode ser 7s ou 7s e 7p. E galera, o que significa isso? Significa que, bom, o subnível conhecido, como o número máximo de elétrons é 2, então o que a gente pode comportar dentro do nosso subnível de energia é 2. Se o número máximo é 8, né, 2, o S2 e 2P6, quanto é 2 mais 6 é igual a 8. Número máximo de elétrons, 18. O S a gente sabe que é 2, o P a gente sabe que é 6 e o D a gente sabe que é 10. Quanto é 2 mais 6? 8. Mais 10, 18.
Vocês estão entendendo a associação em relação ao nível, à camada, ao número máximo de elétrons, o subnível conhecido e o estudo de tabela periódica, como tudo é muito bem organizado? Depois que você consegue entender essa organização, tudo fica muito mais claro na sua mente. Ok, galera? Vamos continuar aqui. 32 e 32. O S vale 2, o P vale 6, o D vale 10 e o F vale 14. Se você somar, 32. Aqui no 5 a mesma coisa, vai dar 32. No 6 vai dar 18, né, que é 2 mais 6 mais 10. E o S, o sétimo, ele pode ser 2, por quê? Porque ou vai ser 7S2, ou ele vai ser 7S2 e o 7P6, beleza? Diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama aqui é uma dor de cabeça para a maioria dos alunos. Por quê? Porque a galera se perde na construção dele. Mas se você entende a teoria muito bem, você vai conseguir entender o diagrama de Linus Pauling de uma forma muito tranquila. Bom, a ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais, certo? Então, primeira regrinha, né, vem da diagonal de cima para baixo, né? Não vai contar 1S, 2S, depois de 2P, não, é o contrário, né? Vem daqui de cima para baixo, seguindo a certa. Então, aqui eu coloquei a ordem, que você não vai gravar isso. Sinceramente, não precisa gravar a ordem. Você tem que entender como montar esse diagrama, certo? E depois saber interpretar esse diagrama. Vamos fazer uma associação aqui, galera. Vou dar uma apagada aqui o que está escrito aqui em vermelho. Pronto. Se o subnível de energia é S, ok? Se o número de máximo de elétrons é 2 e a camada é o K e a nossa primeira camada, então só vai ter um S. Embaixo, 2S e 2P, então SP. Entende a relação entre o diagrama de Linus Pauling com o que a gente está estudando em relação ao número máximo de elétrons, as nossas camadas, nosso subnível conhecido? É muito simples, galera. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Vai, um S, depois escreve numa linha de baixo, 2S, 2P, vai assim, ó. Eu gravei dessa forma, eu não preenchia coluna por coluna, eu ia preenchendo por camada mesmo. Primeiro preenchi a primeira camada, depois a segunda camada, depois a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E aprendia a interpretar o diagrama de Linus Pauling. Como a gente aprende a fazer as questões em relação a isso? Treinando. Não tem um segredo, você precisa treinar. Quanto mais você treinar, quanto mais exercício você fizer, mais claro fica, ok? Falando em exercício, vamos distribuir os elétrons do átomo normal de manganês, Z igual a 25, em ordem de camada. Eu poderia olhar, né, no slide anterior, mas eu acho importante nós treinarmos. Então vamos lá, vamos construir a nossa própria tabela. Começamos pelo 1S, depois nós temos o 2S e o 2P, depois nós temos o 3S, o 3P e o 3D, nós temos o 4S, o 4P, o 4D e o 4F, nós temos o 5S, o 5P, o 5D, o 5F, 6S, 6P, 6D e por último 7S e 7P. Agora vamos colocar os expoentes, vou mudar de cor aqui. Então, segundo passo, vamos colocar os expoentes. Tudo que é S a gente sabe que vale 2, então vamos lá. Tudo que é S a gente coloca 2 em cima. Tudo que é P vale 6, então a gente coloca o 6 em cima. Tudo que é D vale 10, então a gente coloca o 10 em cima, certo? Nosso expoente vale 10. E tudo que é F vale 14, ok? Agora vamos traçar a nossa diagonal. Vamos lá. Primeiro o 1S, depois o 2S, depois o 2P, 6, passando pelo 3S2, depois vem o 3P6, o 4S2, depois vem o 3D10, o 4P6 e o 5S2. Opa, apagou. Aí vem 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E aqui, para finalizar, 5F14, 6C10 e 7P6.
Essa aqui é a ordem, galera, ok? É a ordem que nós vamos colocar aqui na nossa questão até completar 25 elétrons. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Então, se a gente fizer a soma dos expoentes até 25, nós vamos saber a distribuição eletrônica do átomo de manganês. Mas a questão está pedindo em ordem de camada. E vocês já vão entender o que significa isso. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. 6 com 4, 10. Então ainda faltam 15 elétrons para a gente chegar a 25. Ok, galera? Depois do 2p6, o que vem? Vem o 3s2. E depois do 3s2 vem o 3p6. Então aqui nós já temos 2, 4 com 6, 10. Com 18, com 8, 18. Nós ainda temos que chegar a 25. Então 3p6, depois entra o 4s2 e depois o 3d. Ok? Bom, 2 com 4, 2 com 2, 4, 4 com 6, 10, 10 com 2, 12 com 6, 18, com 2, 20. Então, para chegar a 25, o 3D só pode ir até 5, beleza? Muito bem, galera, essa aqui é a distribuição eletrônica do manganês. Bem tranquila, né, de fazer. A gente precisa colocar em ordem do nosso diagrama de Linus-Pauling, somando os expoentes. 2 mais 2 mais 6, mais 2 mais 6 mais 2 mais 5. Com isso vai dar, vou botar aqui, ó, 25 elétrons, ok? Mas é o seguinte, o que significa colocar em ordem de camada? Quais são as camadas que nós temos? Nós temos a camada K, L, M, N, O, P, O, P, Q. E cada camada comporta um determinado número de elétrons, ok? E cada camada também tem o seu próprio número, né, de representação. Então a camada de letra K é o 1, a camada de letra L é o 2, a de letra M o 3, o de letra N 4 e assim por diante, ok? E o que significa isso aqui? É um número que vem na parte do início da nossa distribuição eletrônica. Então, 1s2, se começa com 1, então representa a letra K, ok? Quantos elétrons nós temos? Nós temos 2, então vamos colocar aqui 2 elétrons. No L, é tudo que começa com 2, então nós temos o 2s2 e o 2p6. 2 mais 6, nós temos então um total de 8 elétrons, certo? Aqui, galera, para a gente relembrar, vou botar em outra cor. Qual é o número máximo de elétrons que cada camada comporta? Vamos gravar, hein? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, beleza? Continuando. Na letra M é tudo que tiver o 3 no início. Nós temos o 3s2, o 3p6 e o 3d10. Vamos somar? 6 com 2, 8, com 5, 13. Então, quantos elétrons nós temos dentro da camada M? Nós temos 13 elétrons, ok? Dos 18 possíveis, nós temos 13. E no último, né, a letra N é o 4s2, nós só temos 2 elétrons. Com isso, a distribuição em camada fica 2, 8, 13 e 2. Que se a gente somar, está dando 25 elétrons. Ok, galera? Mais um exercício. Distribui os elétrons do átomo normal de xenônio, que tem número atômico 54, em ordem crescente de energia. Vamos lá. Bom, vamos lá. Se o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, então nós temos 54 elétrons. Ok, galera? Vamos distribuir esses elétrons. Pelo diagrama, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 e o 5p6. Vamos somar esses elétrons para saber se está dando 54 certinho? 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2
mais 10, mais 6, mais 2, mais 10, mais 6, igual a 54. Então, a nossa distribuição eletrônica está certinha, beleza? Como a gente quer em ordem crescente de energia, nós temos a nossa resposta aqui já. Ok, galera? Então, obrigado por assistir. A lista de exercícios já está com vocês, então espero que vocês consigam fazer todas as questões. Beleza, galera? A correção da lista sai mais à noite. Tranquilo? Então, valeu!